Olá, amigos. Tudo bom, alunos queridos? Aqui é o professor Cleiton em mais uma aula de estatística. Então, o que eu gostaria de fazer é apresentar esse exercício para vocês verificarem a ordenação de como resolver essas questões que envolvem variáveis contínuas, tá? Como organizar o rol, amplitude de classe, o cálculo de todos os elementos que envolvem essa tabulação. Aqui fala o seguinte: numa empresa foi observado a seguinte tabela de salário diário de 40 operários não especializados. Vocês observem que está organizado aqui, na verdade não está organizado os salários, está razoavelmente organizado. Está desorganizado, na verdade. Então, qual é a primeira coisa que nós vamos fazer? Organizar numa ordem crescente. Nós pegamos esses valores e organizando um rol crescente. 142, 43, 144, 45 até 210. Próxima coisa a fazer, na verdade, é calcular a amplitude de classe, ou seja, a amplitude de classe é obtida pela maior classe, maior número das observações, que é 210, e o menor número observado das observações que estamos trabalhando, 142. Isso dá 68. Calculou a amplitude de classe, próxima etapa é calcular, então, nós vamos calcular aqui a quantidade de intervalos, certo? A quantidade de intervalos podemos calcular pela quantidade de observações, que é 40, certo? E aí o valor você arredonda imediatamente para o valor acima. Ou ainda, essa quantidade de intervalos pode ser feita pela regra de Sturges. A regra de Sturges diz o seguinte: você vai calcular a quantidade de intervalos, vai ser igual a 1 mais 3,3 log de n. Então, a quantidade de intervalos é igual a 1 mais 3,3 vezes 1,60, que é o log de n. Dá 6,27, você arredonda para 28. 6,28 você arredonda para 7. Próxima etapa, você vai calcular então o tamanho do intervalo. Então o tamanho do intervalo será 68, que é a amplitude de classe, dividida pela quantidade de intervalos, ou seja, 68 dividido por 6,28, dá 10,82. E você arredonda para o número imediatamente superior, 11. Tá? Então você observa aqui, lembra que nós vamos começar do menor salário, 142, e aí nós vamos aumentando baseado no limite inferior e limite superior. Você vai somar então aqui 11 a cada classe. Do limite inferior ao limite superior deu 153. 153 mais 11, né? Então nós temos 164, 164 a 175, a diferença é 11. 175 mais 11, 186. 186 inclusive a 197 exclusive, esse que não tem o tracinho é exclusive, esse aqui é inclusive, né? Aí 197 inclusive, aí mais 11, 208, e assim vai, 208 até 219. Vocês observam que passou quase ao que alcançou, passou pouco, era 210, mas serviu para o nosso propósito aqui de organizar classes e intervalos de classes, tá bom? Então você vai calcular a frequência do que você encontrou entre 142 e 153, tem 14 frequências, ou seja, 14 salários que você vai lá contar no rol. Entre 153, inclusive, a 164, exclusive, você encontra 3 salários. E por aí vai, 8 salários, 5 salários, 4 salários, vai ter que contabilizar 40 salários. Aí você pode aqui fazer o ponto médio. O ponto médio aqui é você fazer 142 mais 153 dividido por 2, 147,50, e assim vai. Você vai fazer o ponto médio, é a média. É esse valor mais esse valor dividido por 2. Frequência relativa, você vai dividir todos esses valores proporcionalmente. 14 dividido por 40 vai dar 35%, representa 35%. 3, essa frequência de 3 salários representa 8%, e por aí vai, até 100%. Você vai dividir, esse 5 aqui, 5 dividido por 40, 12%, por aí vai. O FAQ, a frequência acumulada, na verdade, você observa a semelhança da frequência relativa. Nada mais, nada menos que não é um valor percentual. É um valor aqui que é depois da vírgula, né? Decimal até 1, vai até 1, a frequência acumulada. Tá?
E basicamente eu vou querer isso de vocês. Vocês podem fazer ainda a frequência acumulada vezes o nosso nosso XI aqui, nosso ponto médio. Façam isso aqui, ó, vai dar 2065 e por aí vai, ó. Você pega FI, que é a frequência acumulada, vezes XI, aí você tem um valor aqui, 1356, no caso desse aqui, ó, 8 vezes 169,50, 1356, e por aí vai até o final, tá? Depois que fez isso aqui, esse tabelamento, você vai aqui, ó, você pode tirar a média de todos os valores, somar todos os valores, encontrar a média, dividir por 40. Você soma todos aqueles salários, divide por 40, você tem a média, 169,175. A moda, vocês podem fazer já a moda, eu ainda não ensinei a mediana, mas eu vou ensinar para vocês como faz a mediana. A representação gráfica, vocês observam aqui que foi feito no Excel, tá? Representação gráfica. Aqui nós temos a frequência desse lado aqui, ó, na vertical. Na horizontal nós temos aqui os salários, observe os salários aqui, diários. E você tem aqui, ó, os pontos médios que nós calculamos, ó. Só não deu para fazer o polígono de frequência, mas aqui está todos os pontos médios, ó, no Excel. Tá bom, pessoal? É isso que eu quero que vocês façam no nosso exercício, tá? Aqui vai ser variância, que nós vamos calcular no momento futuro, mas não vai ser agora. Obrigado, viu? Se esforcem aí, tentem fazer esses exercícios. E aí nós vamos para outros exercícios de estatística, tá? Muito obrigado aí e um forte abraço, tá? Forte abraço.